Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Bold para mais um vídeo aqui no canal Boldingrado. Antes de começar, peço que você deixe o like, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro aí das novidades. E claro, deixe um comentário para a gente ir trocando aquela ideia, mas sempre com muito respeito ao colega que discorda de você, beleza? O vídeo de hoje, pessoal, vou comentar um pouquinho sobre seleção brasileira, comentar um pouquinho sobre o vexame que passamos ontem à noite contra a equipe da Argentina, lá na Argentina, lá no Monumental de Núñez, acho que é assim que se pronuncia, que é o estádio do River Plate, enfim, onde o Brasil foi goleado. O Brasil bateu um recorde, né? Quebrou um tabu, mas de forma negativa, que é levar perder um jogo contra a Argentina por mais de 3 gols, se eu não me engano. É uma goleada histórica que a Argentina faz em cima do Brasil. E a Argentina venceu com méritos. O Brasil, assim, uma seleção. Eu comecei a acompanhar a partir do segundo tempo, até porque jogos da seleção brasileira, o que pese eu torcer para o Brasil e nunca gostar e achar bom perder para a Argentina, mas assim, nos últimos tempos o Brasil, a seleção tem me desagradado muito, então não tem mais me chamado a atenção os jogos da seleção. Eu, no fim, nem percebi que haveriam nessas 2 semanas jogos da seleção brasileira. O Brasil ganhou da Colômbia no jogo anterior por 2-1 e daí tomou esse sacode para a equipe da Argentina, assim, sabe? E tanto que quando eu fui descobrir que tinha jogo do Brasil, o Brasil já estava tomando 2-1 da Argentina, sabe? E eu assisti ali uma parte ali do segundo tempo, o Brasil simplesmente atirado em campo, jogado em campo, e aí, eu não sei, todo mundo está discutindo que é culpa do treinador, outro pouco é culpa dos jogadores, outro pouco é culpa do presidente da CBF, etc, etc, etc. Mas o fato é que a seleção brasileira, ela tá uma draga, ela tá ruim pra caramba e isso acaba entristecendo, de certa forma, o fã de futebol, o torcedor brasileiro que gosta de ver jogos da seleção brasileira. E o pior disso tudo, cara, assim, eu pensando aqui, analisando, é que as pessoas que são mais novas, eu já tenho aí meus 33 anos de idade, mas as pessoas mais novas, de preferência aquelas que nasceram depois de 2010, por aí, nunca tiveram a oportunidade de ver uma boa seleção brasileira. Uma seleção brasileira de preferência campeã, né? E jamais vai viver o clima de Copa do Mundo, a festa de Copa do Mundo que eu pude viver na minha época e acredito que muitas outras pessoas viveram. Que era sempre um clima de festa e não, sei lá, um clima de tanto faz, deixa pra lá, né? Como tem sido a seleção brasileira e os jogos que ela participa, né, pessoal? Como eu disse para vocês, né, eu sou de 92, tenho aí meus 33 aninhos de idade. Eu pude acompanhar, não é que eu acompanhei, né, mas eu tinha 2 anos de idade na Copa de 94, quando o Brasil foi campeão, né, com Romário, com Bebeto, com Tafarel, né, eu era muito pequeno, assim, eu me lembro de uma ou que outra coisa, assim. Depois veio a Copa de 98, eu já era um pouco mais grandinho, eu me lembro até que eu já ia na escola, eu já estava no jardim de infância, que foi aquela Copa polêmica, que assim, os antigos, assim, muitos eu ouço falar, assim, dos mais antigos, que aquela Copa foi vendida, que o Brasil entregou, tomou aquela goleada de graça lá, né? E já naquela época, mesmo com o Brasil perdendo, o Brasil tinha uma grande seleção, tinha excelentes jogadores. E naquela época, eu me lembro que eu na escola, né, eu ali no jardim de infância, eu me lembro que a gente decorava toda a escola com as cores do Brasil, né, com imagens dos jogadores, sabe? A gente fazia faixa, fita para colocar na testa assim com as cores do Brasil, sabe? Eu me lembro que a cidade também se preparava, né? Tudo era enfeitado com as cores da seleção brasileira. Inclusive, meus queridos, quando tinha Copa do Mundo, meu querido, era folga nacional para todo mundo, cara. Todo mundo parava para assistir a seleção brasileira. Eu muitas vezes eu via meu pai e minha mãe
chegar em casa para ver um jogo da seleção. Ou o trabalho ficava suspenso, enfim, e o pessoal parava o que estava fazendo para poder ver a seleção brasileira jogar. Do orgulho que a seleção representava, né? O que a seleção brasileira representava para o país, o orgulho que nós tínhamos daqueles atletas que vestiam a camisa da seleção, que eram excelentes jogadores, mas também que eram muito comprometidos, né? E que valorizavam a torcida desses brasileiros. Aqui no Brasil a vida nunca foi tão fácil, sabe? Mas o futebol ele é tão popular aqui no Brasil ainda, mas naquela época muito mais de uma forma, acredito, muito mais gostosa de se ver, porque no futebol a gente via um alívio, sabe? A gente via um alento, sabe? De um dia cheio de problemas para ter que resolver, né? Mas quando tinha jogo da seleção, todo mundo parava para ver, para tomar aquela cervejinha, para reunir os amigos e para poder ver a seleção jogar. Seleção que por muitas vezes não conseguia ser campeã, mas que tinha excelentes times, não é mesmo? E a Copa de 98, né, eu pude ver, né, já voltando pro assunto Copa, eu pude ver um pouco daquela seleção de 98. Perdemos para a França, que também tinha uma baita seleção. E na Copa de 2002, nós vimos a volta por cima do Ronaldo Fenômeno, que tinha se lesionado lá na Inter, teve um problema de joelho sério, né, não é mesmo? E na Copa de 2002 o Brasil volta à final com novos jogadores, né, com Ronaldinho Gaúcho, né, com Kleberson, enfim, com o goleiro Marcos no gol, né? E o Brasil sendo campeão em cima da Alemanha, né? E eu tenho uma lembrança muito boa dessa Copa do Mundo, né? Porque foi já foi a primeira Copa onde eu tinha uma idade onde eu já me conhecia mais por gente. Eu me lembro que muitos jogos, cara, eles aconteciam de madrugada. A Copa era lá na Coreia do Sul, junto com o Japão, se eu não me engano, enfim. E os jogos aconteciam de madrugada. E eu me lembro que quando tinha jogo da seleção, eu me lembro que meu pai e minha mãe ligavam a TV no quarto. E daí, de noite escura, eu acordava e eu ia lá incomodar eles. Eu entrava no meio das cobertas e a gente assistia os jogos da seleção agarradinhos lá de madrugada, de noite e vendo a seleção vencer, né? E eu me lembro que um dos jogos que me marcou muito foi aquele jogo do Brasil contra a Inglaterra. O Brasil sai perdendo numa falha ali do Lúcio e tal. Mas o Ronaldinho Gaúcho ele acabou sendo, né, o diferencial, deu a primeira assistência pro gol do Rivaldo, pro gol de empate, e depois ele faz aquele golaço de falta, onde ele chuta a bola no lado do goleiro, mas o goleiro ele tá adiantado, né? E, e depois ele é expulso, ele faz uma falta bizonha, ele acaba pisando no jogador da Inglaterra. Mas enfim, o jogo acabou 2-1, a gente conseguiu se segurar e aí a gente foi pra semifinal, se eu não me engano, que também foi um jogo difícil, depois pra final e aí a história todo mundo sabe, né? Mas era uma época que eu pude ver a seleção brasileira no seu auge, no seu melhor, vamos por assim dizer. Mesmo que em 98 o Brasil tenha perdido e em 2002 o Brasil tenha ganhado. E em 2006 a gente tenha voltado a perder, eu pude ver grandes seleções jogar. Ganhar e perder, meus queridos, faz parte do jogo. A gente não pode ganhar todas. Mas ver a seleção brasileira perdendo no passado para a seleção de hoje, cara, uma é que a seleção perde jogos, é uma seleção que aparentemente tem bons nomes, mas é uma seleção perdida em campo, jogada, parece. E aí todo mundo está discutindo que o culpado é o presidente, que foi eleito por unanimidade pelos clubes, enfim. Outros dizem que é problema de técnico, outros dizem que é problema de jogador. O fato é que a seleção brasileira não pratica bom futebol. É motivo de tristeza, algo que nos foi motivo de muito orgulho, de muitas alegrias, inclusive de parar o país quando tinha jogos da seleção. E hoje é essa desgraça aí que tá aparecendo jogo a jogo que muitos não mais se importam para ver, né? Como eu torço para a seleção, não admito perder para a Argentina, pelo menos perder da forma que perdeu, tomando 4 gols,
né? Fora os ameaços, fora o baile, fora o olé. Na minha época era o contrário, a maioria dos jogos o Brasil passava por cima da Argentina. Quem é argentino que? Ah, vai se ferrar, bando de metido do caramba. Que é isso, aqui é Brasil, porra, né? Mas, enfim, cara, a seleção brasileira é isso aí e talvez nos próximos anos não melhore. Sou muito grato de poder ter visto boas seleções e inclusive ter comemorado ainda na infância, cara. Nossa, tudo é muito mais maravilhoso assim de ter tido boas experiências nessa época e de poder ter visto a seleção brasileira ter sido campeã. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldinho Gaúcho. Obrigado, Rivaldo, Marcos, Roque Júnior, Vampeta, Luizão, Júnior, deixa eu ver quem mais. Roque Júnior, Lúcio. Enfim, eu não vou lembrar de todos agora, tá? Mas muito obrigado por poder ter me proporcionado esse momento e poder ter visto a seleção em um dos seus melhores momentos e podendo ser campeã da Copa do Mundo, né? Hoje nós temos que nos contentar com a Argentina campeã com méritos, né? Infelizmente com méritos e com muitos deméritos da seleção brasileira e, e que já não joga um futebol tão brilhante assim. Mas fazer o que, né? Talvez, como eu disse, muitos aí de vocês não vão conseguir ver uma seleção de encher os olhos, uma seleção que nos deixe orgulhosos. Enfim, vamos torcer que tudo dê certo, né? Quem será que vai assumir aí o lugar do Dorival Júnior caso ele saia, né? Estão pensando no Renato Gaúcho. Eu não sei se é uma boa ideia, tá? Tendo por base os últimos anos dele aqui no Grêmio. Mas é ídolo aqui do Grêmio, nós amamos o Renato. Ele é bom de grupo, mas né, ele é bom de vestiário e tal, mas não sei se na parte técnica ele vai ajudar. Mas sei lá, vai que ele ajude. Tem aí o Felipe Luiz que está fazendo um trabalho excelente no Flamengo. Tem o próprio Jorge Jesus, que treinou o Flamengo ali naquele início avassalador do Flamengo, enfim, que quer vir. Eu não sei, cara. Espero um dia voltar a poder ter orgulho da seleção e poder ver seleções vitoriosas. Mas hoje em dia tá muito difícil, essa que é a verdade. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, se inscreva aí no canal, deixa um comentário aí para nós ir trocando aquela ideia. E é isso aí, na bom ou na ruim, que a força esteja com todos nós. Até a próxima aí, tchau, fui!